Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 16. Todos encontraram? Sentado mesmo, para a gente não perder tempo. E partindo dali chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-os, se admiravam dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando-os. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhe que nada tomasse para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tanto quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó, porque por o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. E outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre o servo enfrenta a incredulidade. Vocês têm ouvido falar aqui sobre o livro de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo de número 5, né? E tem visto o quanto isto é notório a vocês, que Marcos trata Jesus como servo, né? Marcos traz essa relevância de um servo e dá esse título a Jesus pelo que Jesus tem feito no seu livro. Marcos tem feito algo escrito, algo muito simples, na sua carta, porém ele é bem objetivo. É um homem que escreveu a sua carta com objetividade e traz para nós esses ensinos de Jesus Cristo. Hoje o que nós vamos falar vai tratar sobre algumas dificuldades que Jesus teve, tá? Algumas dificuldades que Jesus teve, porém, Jesus, sabendo do que estava acontecendo, Jesus, ele toma a decisão de fazer tudo o que ele deveria fazer ou foi feito naquela época. Jesus não se intimida com isso, não se inquieta com isso, apesar de ser homem e
Deus ao mesmo tempo. Mas Jesus não se inquieta com isso e não para o evangelho do Senhor Jesus Cristo na terra. Então Jesus traz para nós, nesta lição, alguns aprendizados. Aprendizados estes, nós vamos ver aqui agora, e vai falar sobre a incredulidade dos nazarenos, a incredulidade de Herodes e a incredulidade dos discípulos. Ou seja, os discípulos também foram incrédulos. Em algumas partes, em alguns momentos, os discípulos também foram incrédulos. E isto afeta o ministério de Jesus, de certa forma, não, como eu já disse, não fazendo com que Jesus desista da sua missão, mas o ministério é afetado, assim como também nos dias de hoje, a incredulidade no meio de nós afeta o ministério ou o chamado de muitos por conta da incredulidade, certo? Então, o que nós vamos ver hoje é algo que, de fato, aconteceu e continua acontecendo. Aconteceu com Jesus, aconteceu com a presença de Jesus, aconteceu com Jesus fazendo milagres e prodígios, e hoje acontece com a ausência de Jesus física, claro, mas com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. As mesmas coisas que aconteceram com Jesus hoje também está acontecendo conosco no nosso dia atual, no nosso mundo em que vivemos. Essas mesmas coisas estão acontecendo, Só foi mudado aqui a pessoa. Mas os que seguem, ou os discípulos que somos nós, que estamos com Jesus, e aqueles que sabem que nós temos Jesus, perseguem a nós por causa de Jesus. São incrédulos daquilo que nós fazemos por causa de Jesus. Ou seja, tudo está lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, tudo está sobre Jesus. E até hoje continua, a incredulidade justamente por conta de Jesus, nós, seus seguidores e discípulos, Eu vou ler um texto aqui, que é uma leitura adicional, para que vocês compreendam um pouco mais do que nós vamos falar. Nós vamos falar bem rapidamente. O tempo foi embora. A escola era para começar de 9. A gente começou de 9h30. Já são 10 horas. Eu já perdi meia hora desse negócio. Então, vou falar rapidamente. Se vocês veem que eu estou falando muito rápido, pastor, para um pouquinho aí, porque... E não vou dizer a vocês que vai dar tempo de fazer tudo hoje. Tá certo? E não é culpa do cantor, A culpa é nossa mesmo, que a gente começou de 9h30. Se é para começar de 9, é 9 e acabou. Então vamos lá, vamos embora. Veja a leitura. Marcos diz abertamente que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. A ênfase da conclusão recai sobre a não disposição do povo desta cidade em crer. Somos confrontados mais uma vez com o ministério ou o mistério do reino de Deus. Alguns daqueles que tiveram todas as oportunidades de crer não o fizeram, e outros que, como o Gerazeno ou Gadareno, como é conhecido, o endemoniado, não se esperava que acreditaria, passam a crer. Deus se surpreende com a dureza de coração da humanidade e sua relutância de crer nele, e não com a
pecaminosidade e propensão para o mal. Essa dureza de coração é o maior problema do mundo, e nisso repousa o julgamento divino sobre a humanidade. A humanidade, que é um sinal espetacular de Deus, ou, como o demônio, uma grande demonstração do poder divino. Contudo, ela não quer que Deus se torne um ser humano como um de nós. O povo de Nazaré vê só um carpinteiro, só um filho de Maria, só outros dos filhos do vilarejo que cresceu e voltou para uma visita. Se ao menos Deus fosse menos comum e mais único, então eles creriam. A imagem de ser servo-filho é muito prosaica para amealhar a incredulidade. Deus se identificou muitíssimo com o mundo para que o mundo ouvisse muitíssimo com a cidade de Nazaré, para que esta reconhecesse em Jesus o Filho de Deus. A humanidade quer algo distinto daquilo que Deus dá. O maior obstáculo à fé não é a falha de Deus em agir, mas a relutância do coração humano para aceitar o que Deus designa e a se apresentar a nós em apenas um carpinteiro, o filho de Maria. Tá? Gente, só nesse apanhado aqui, para a gente compreender um pouco. O povo esperava que Jesus, que o rei, ou que aquele que fosse o Salvador em Roma, se apresentasse como um rei, de fato. Um homem que viesse em cima de um cavalo branco, que viesse tomar a cidade, que sediasse a cidade, e que essa cidade fosse tomada por esse rei. O homem esperava que Jesus viesse como um rei na qual outrora, nesses tempos, era conhecido, ou seja, um rei com autoridade, um rei autoritário, um rei cheio de dinheiro, tá? Um rei que não perdesse as suas batalhas, enfrentasse todas as batalhas. Observe tudo que eu estou falando aqui, Jesus é, tá? Jesus é, para nós hoje, Jesus é. Só que eles esperavam esse Jesus que para nós veio, conhecido dentro da história da Bíblia Sagrada, esse Jesus que é rei, poderoso, majestoso, único, santo, poderoso, aquele que nós podemos adorar, tá? Aquele que não devemos dobrar outros joelhos diante dele, tá? A não ser diante dele. Ou seja, todo este rei poderoso que nós temos hoje e conhecemos, eles esperavam outrora. Só que Jesus veio como um homem. E Jesus veio totalmente diferente daquilo que eles queriam. Jesus não veio com uma túnica de rei, Jesus não veio com uma coroa de rei. Jesus veio simples, nascido de uma mulher e crescido em uma casa, tá? No qual o seu pai era um carpinteiro. Ou seja, totalmente diferente do que eles queriam, tá? Então, quando Jesus chega, e outra, reis não faziam milagre. Jesus veio quebrando toda a tradição, Então, Jesus chega fazendo milagre, fazendo prodígios, Jesus fazendo cura, Jesus ressuscitando mortos, e estes agora ficam incrédulos quando vê Jesus. Por isso que a humanidade da época não aceita Jesus de fato como rei. Eles rejeitam Jesus e tudo que Jesus estava fazendo, eles rejeitavam. E isto inclui também os seus discípulos, tá? E muitos dos discípulos foram incrédulos. Muitos não acreditavam de fato em Jesus. Estavam com Jesus, andavam com Jesus, dormiam com Jesus, levantavam com Jesus.
escute que tudo isso que eu estou falando, nós hoje vivemos, tá? Os discípulos viviam com Jesus, andavam com Jesus, dormiam com Jesus, levantavam com Jesus. O que é que a gente faz hoje? Dorme com Jesus, levanta com Jesus, anda com Jesus, cura com Jesus, recebe com Jesus, mas a gente às vezes é incrédulo. Tudo isso, tá? Mas às vezes nós somos incrédulos. Somos diferentes dos discípulos? Nossa, como esses discípulos que andou com Jesus foram incrédulos com Jesus. Por que que esses homens, vendo Jesus, ainda foram incrédulos? Nós só não vemos Jesus, tá? Mas aí os teólogos ficam doidos quando a gente diz que a gente sente Jesus. Isso no seminário é uma loucura. Quando nós pentecostais, a gente afirma que sente Jesus. Aí eles dizem, onde é que você vai sentir Jesus? Como é que pode sentir Jesus? Eu digo, meu amigo, é no arrepio, a gente fica todo arrepiado, a gente começa a sentir algo bom dentro de nós, há uma labareda de fogo na gente. Eu digo, a gente não sabe explicar não, mas que a gente sente ele, a gente sente. Se ele passar aqui, eu garanto que ninguém de nós vai ficar aqui calado. Vai todo mundo chorar, vai glorificar, vai falar em línguas estranhas, porque só Jesus passando e a gente nem viu. A gente nem chegou a ver. Então, há de fato, tudo o que aconteceu aqui, também acontece nos dias de hoje, tá? Então vamos lá, vamos aqui. Nosso textuário vai dizer o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Isso aqui é mais uma, para os incrédulos de hoje, que não acreditam que Jesus teve irmãos, tá? Então isso aqui é mais uma prova, tá certo? Isso é uma prova. Então grava aí, porque se alguém perguntar a você, Jesus teve irmão, prova aí que ele teve irmão. Aí você, não só irmão, mas irmãs também. Não destaca o nome delas, mas ele teve também, tá? Então está aqui. Marcos 6, versículo 3, você pode riscar aí na sua Bíblia aqui, os irmãos de Jesus. Se alguém perguntar, Jesus teve irmão? Você teve José, teve Tiago, teve Judas e Simão. E ainda teve mais as irmãs, que a Bíblia não diz a quantidade, mas teve as irmãs, tá? Não fala aqui a quantidade dele. Então, Jesus teve seus parentes também, tá? E, interessante, esses daqui, que estão descritos, e escrito nesse texto, também foram incrédulos com Jesus dentro da sua própria casa. Então, não se assuste, tá? Se alguém, porventura, for incrédulo em algum momento, e vocês, rapaz, você está vendo o que Jesus está fazendo na igreja, você ainda está incrédulo, você é incrédulo em ver todas essas coisas, não se assusta não. Porque dentro da própria casa Jesus também seguiu. Foi perseguido com essa incredulidade, tá certo? A incredulidade dos nazarenos. Aqui nós temos 3 tópicos, irmãos. Eu não vou ler os 3, tá? A gente ganhar tempo. Local da incredulidade, efeitos da incredulidade e rejeições ou reação da incredulidade, tá? Nesses 3 tópicos, nós vamos ver aqui o local, efeitos e reações da incredulidade. Algo que vai nos chamar a atenção, local da incredulidade. Em alguns lugares, Jesus recebeu esta, eu vou chamar de essa gratificação de ter pessoas como incrédulos na casa dele. Jesus recebe com os seus irmãos a incredulidade, que a maioria dos seus irmãos não acreditavam em Jesus. Jesus nasceu ali, Jesus foi criado ali, mas a maioria deles não aceitavam que Jesus fosse diferente. Maria sabia que Jesus era diferente, Maria sabia que Jesus tinha algo diferente nele. Observe que em Caná da Galileia,
Maria é convidada para um casamento, Jesus também é com seus discípulos, e quando Jesus chega em Caná, está no casamento, falta o vinho. Na hora que falta o vinho, Maria vai até Jesus. E quando Maria vai até Jesus, Maria diz assim: faltou vinho. Aí Jesus olha para Maria, dá até uma resposta que a gente chama hoje de ignorância, né? É ser bruto demais, né? Mas Maria entendeu o recado. E Jesus olha para Maria e diz: mulher, não é minha hora. Maria dá meia volta, vai aonde estão os servos, olha para os servos e diz: façam tudo o que ele mandar. Bom, jogou para quem de novo? Para Jesus. Jogou no colo de Jesus. Jesus ouvindo isso, ele disse: agora tem que fazer alguma coisa. Porque mãe é assim. Manda você fazer um negócio, aí você diz: ô mãe, não está na hora não, deixa mais tarde eu faço. Deixa que depois, tá bom meu filho. Então, dali ela sai, o pai está na porta e diz: fulano está fazendo ali, me para fazer um negócio, ele não quis. Aí o pai só dá uma olhada, o cara diz: vou agora. Vou agora. Pronto. Foi fazer o serviço. Jesus vai e faz. Transforma a água em vinho. Transforma, por quê? Porque Maria sabia o filho que tinha. Já os irmãos foram incrédulos. Você não vai achar Maria com incredulidade na Bíblia sobre Jesus. Não vai encontrar. Maria sabia o filho que tinha. A época em Nazaré, lugar onde Jesus fora criado. Lugar onde Jesus fora criado. Foi o que aconteceu lá? Não acreditaram em Jesus. Foram os primeiros a não acreditar em Jesus. Eles saíram, não acreditavam em Jesus, vinham com a sua incredulidade. As pessoas diziam que era demônio, que aquilo não era coisa vinda de Deus, e não acreditaram em Jesus. Jesus sai daquela terra e vai para Cafarnaum. Mas eu acredito e creio que a saída de Jesus dali é exatamente que eles não acreditaram. Jesus sai dali porque Cafarnaum era um lugar estratégico, ou era um lugar de evangelização, lugar polo, onde muitas pessoas desembarcavam, chegavam, tinha um porto, e as pessoas desembarcavam, entravam naquela cidade, e eles recebiam a palavra, o evangelho, através de Jesus. Então Jesus, já que você não é aceito aqui, Jesus sai daqui e vai para uma outra terra. E essa terra foi favorecida. Então, quais são os efeitos nisso, pastor? Marcos 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus estava na sinagoga. Ele estava ensinando dentro da sinagoga. Mas a incredulidade foi tão grande daqueles homens, dos que estavam ali, e Jesus não fez outras coisas a não ser curar uns poucos ali. Impôs as mãos sobre eles e começou a curar. Gente, observe comigo. Nós cristãos, estamos vindo para a casa do Senhor quase que todos os dias. E uma das maiores coisas que a gente se pergunta a si mesmo: por que não vemos mais milagres como antigamente? Por que a gente não vê mais milagre como outrora? Como os nossos pais, os nossos avós viam? Por que a gente não está vendo mais paralítico andar? Por que a gente não está vendo mais pastores descer do púlpito e colocar a mão ou impor as mãos sobre as pessoas e eles ser curados? Por que nós não estamos mais vendo a unção, vou chamar de unção, Por que a gente não está vendo sempre no final de um culto as pessoas irem à frente para receber a unção do óleo na sua cabeça e ser curado? Justamente por conta da nossa própria incredulidade. Porque enquanto muitos estão aqui na frente, vêm receber aqui na frente a oração da cura, muitos vêm para aqui participar disso, e muitos pregadores que chegam aqui, e eles chamam, convida para você vir à frente. Observe que há até uma resistência de vir na frente para receber a cura.
Enquanto o primeiro não for, o segundo não sai. Mas é lógico, né? Isso foi só uma pegadinha, tá? Então, enquanto o primeiro não for, os demais não vão, irmão. Mas observe, tem que ter um, tá? Tem que ter um para ir na frente, para a multidão sair. É como se diz assim, se der certo, com fulano a gente vai. Se não, ou se ninguém for, eu também não vou. Eu vou ficar daqui. Alguns ainda dizem assim, se é Jesus, ele cura na onde eu estou. A incredulidade. Se eu sei, Jesus cura onde você estiver. Mas a unção está sob a pessoa que está ministrando. Tá? A unção está sobre ele. Então a pessoa que está ministrando cura. E se ela disser, pode ficar no seu lugar, onde você estiver, eu vou orar e Deus vai curar. Tenha certeza que vai ser gente curada. Mas se ele disser, vem à frente que eu quero orar por você, quero impor as minhas mãos sobre a sua cabeça, eu quero colocar o óleo, tá? Ungir você com óleo para você ser curado, não adianta ficar aí não. No banco não. Porque está sobre ele. A unção está sobre ele. A autoridade está sobre ele. Tá? Então, é naquele momento ali. Se você não foi, problema teu. Tá? Se não foi, é problema teu. Então, é porque você não acreditou e não quis ser curado naquele dia, naquele momento. Tá? Mas se você for recebendo, testifica também, para que os demais deixem da incredulidade e faça também o que você fez. Tá? Saiu do seu lugar e foi até aquela pessoa receber a cura. Observe comigo aqui nesse texto, ou nesse contexto, eu disse a vocês, eu não vou ler todos, tá? Reação à incredulidade. Marcos 6,6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus percebeu, a admiração aqui é perceber, a incredulidade dos que estavam ao seu redor, dentro da sinagoga. Jesus faz o quê? Espera aí, já que estão incrédulos aqui dentro, eu vou sair daqui e vou às aldeias, vou ensinar nas aldeias. E Jesus sai nas aldeias vizinhas, para ensinar. Ou seja, as pessoas que estavam dentro da sinagoga, dentro do templo, para receber, simplesmente não queriam receber. Aí a Bíblia diz que ele simplesmente só impôs as mãos sobre alguns, receberam a cura, mas os demais ficaram incrédulos, sem receber a bênção, sem receber a cura. É assim que acontece nos dias de hoje, da mesma forma, da mesma maneira. Tudo que está aqui nessa lição é tudo o que acontece nos dias de hoje. É a incredulidade. E nós somos incrédulos. Nós temos esse negócio impregnados em nós. Algumas coisas a gente acredita, outras não. Aquilo que convém, a gente acredita. Aquilo que não convém, E sempre essa incredulidade faz com que as bênçãos e os milagres não aconteçam de forma excepcional ou plena, em uma plenitude. Em um lugar como esse, por exemplo. Em um lugar como esse. Observe que quando Jesus foi aos céus, Jesus disse aos discípulos, eu vos dou poder. Poder para curar, poder para fazer coisas maiores do que eu fiz. Maiores. Tá? O interessante é que a gente não usa esse poder. Mas cada um de nós temos. Foi nos dado. Imagina você ter o Espírito Santo dentro de você. Você ter Jesus dentro de você.
Antigamente Jesus era um para todos. Gente, se vocês compreenderem esse negócio aqui, vocês vão entender que não há necessidade de vir simplesmente para a igreja só para receber. Mas a gente vem para a igreja para dar e não para receber. Eu sei que vão vir pessoas para a igreja para receber, porque está precisando de uma palavra, precisando de um conforto, precisando de tirar aquele amargor da alma. Mas isso, a palavra, exclusivamente vai falar com aquela pessoa. Naquele dia, naquele momento, naquela hora. Vai falar. Porque ela não volta vazia. Ela não volta para casa. Você não vai voltar para casa de maneira nenhuma se a palavra pode ter 2.000 pessoas aqui, como tem praticamente 2.000 assentos. Pode ter essas 2.000 pessoas aqui dentro. Mas a palavra, ela não vai voltar vazia. Pode ser que você diga, mas que culto, meu Deus, hoje foi tão morgado, o pregador foi aquela coisinha assim, né? Porque a gente está querendo um negócio mais pentecostal, né? A gente está querendo mais uma agitaçãozinha. Aí, mas foi tão morgado, mas no meio de nós, uma pessoa, no meio de 2.000, vai sair com a palavra queimando no coração. Rapaz, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pode ser até que você se escandalize quando ele saia dali para fora e ele diga assim, que culto, que coisa linda, meu Deus. Mas falou demais comigo. Você diz, vixe. Falou demais comigo. Você, amém, viu? É assim, não é assim que a gente age? Amém, Deus abençoe, viu? E a gente vai com aquela incredulidade no coração. São reações da incredulidade. São reações da incredulidade. Precisamos entender que a incredulidade, certo? As suas reações vai obstruir muitas ações do Espírito Santo dentro da igreja. Pastor, mas se o Espírito Santo quiser fazer, ele faz. Se ele quiser, ele faz. Mas se ele achar o campo incrédulo, ele não faz. O próprio Jesus está aqui mostrando. Ele estava para curar na sinagoga, foi ensinar, mas ele também foi para curar. E ele curou, mostrou que estava ali para fazer isso, fazer milagres. Mas a sinagoga, praticamente toda incrédula, simplesmente julgando. Não é filho de Maria, de José, o carpinteiro? O que é que ele está fazendo ali na frente? A primeira coisa é essa. O que é que ele está fazendo ali na frente? Da mesma forma nós agimos, irmãos. A igreja olha aqui, quem está aqui em cima e diz, ele não é fulano, ex-drogado. Vi ele tem uns 5 meses ali, já está recebendo a oportunidade para pregar. Já está ali cantando no coral. O que é que ele está fazendo ali vestido de diácono? Se há 5 meses ele estava lá fora. Não é tempo dele estar ali na frente. Para tudo a gente acha uma forma de apontar. E o apontamento faz com que sejamos incrédulos. Porque a gente não quer acreditar naquela pessoa. A gente acha que para ser batizado nas águas, a pessoa tem que passar por um crivo de 3 meses dentro da igreja. E a gente faz isso aqui, certo? Não estou dizendo que é errado. Mas eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa hoje disser assim, eu aceitei Jesus como Salvador e eu quero ser batizado hoje. Eu não quero ser amanhã, eu quero é hoje. Saiu daqui, aceitando Jesus em lágrima, e ela olha para o pastor e diz, hoje eu quero ser batizado no Espírito Santo. A gente tem que correr, um montão de irmão, encher essa piscina de água e botar ele aqui dentro e batizar. E não aguarde, vai para o pastor Eliaquinho, para o irmão Murici, que daqui a 3 meses você vai ser batizado. Mas tem que aguardar. Não. O que eu estou dizendo é, se sentir desejo e quer ser batizado, era para essa piscina estar cheia todo dia. Apesar do tempo estar frio, aí jogar o irmão aí é problema, né? Mas
mas isso acontece. Imagina aí, imagina lugares mais frios, tá? As pessoas só quebram o gelo em cima e despeja a pessoa lá embaixo, puxa rapidamente, joga em cima dentro de um lençol e vai aquecer a pessoa. Mas é batismo, é o desejo de ser batizado. Poderia esperar o tempo quente, né? Mas é isso que eu digo, se a pessoa desejar, irmão, não podemos ser incrédulos. E todos temos que ajudar. Olha para a piscina, tá, é o quê? Ô, irmãos, o pastor dizia, antes de acabar o culto, eu quero essa piscina cheia, porque o irmão quer ser batizado. Então, gente, vamos com um copinho, vamos com um caldeirão, vamos com um balde, vamos encher essa piscina, porque a pessoa quer ser batizada nas águas. E não é para amanhã, é para hoje. Tá? Então, essa necessidade sem a incredulidade, porque a reação da incredulidade faz com que a gente olhe para o irmão e diga, irmão, pelo amor de Deus, deixa para amanhã a gente enche aí, você vem, tem um pastor aqui na igreja, tem pastor Zé, tem pastor Arni, tem pastor Emerson, aí os três mergulham o irmão aí, vai ser mais bonito, vai ser um negócio, né? Não se preocupa não, é hoje pronto, e acabou. Não vamos usar da incredulidade em hipótese alguma, porque as reações da incredulidade fazem com que a gente perca as bênçãos. Amém? A incredulidade de Herodes. Segundo tópico, homem perturbado. Técnica de sanduíche. Isso aqui é bem interessante. Vamos lá. A incredulidade de Herodes. Primeiro ponto. Homem devasso. Pois João lhe dizia, capítulo 6, versículo 18, tá? Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João pregou contra Herodes. Tá? João pregou contra Herodes. Herodes já tinha a rixa contra João. Certo? Então, vamos lá. Eu vou só ler aqui para vocês terem uma noção disso aqui. Notícias sobre os embaixadores de Jesus chegaram até Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande. Pelo costume local era chamado de rei, embora seu título verdadeiro fosse tetrarca. Governou as regiões da Galileia e da Pérea do ano 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Herodes Antipas era devasso. Deixou a esposa para se casar com Herodias, sua sobrinha e mulher de seu meio-irmão, Herodes Filipe. Estando este ainda vivo, sua atitude adúltera e incestuosa foi denunciada por João Batista, que acabou preso por tamanha ousadia. Em verdade, Herodes parece ter percebido que o ministério de Cristo era maior que o de João Batista. Todavia, o temor de sofrer oposições do povo o impediu de aproximar-se do servo. A personalidade maliciosa e impetuosa de Herodes Antipas foi duramente criticada por Jesus. Jesus fez dura crítica com Herodes. Tá? Jesus fez dura crítica com Herodes. João Batista também, por falar a verdade. Né? João, por falar a verdade, foi até degolado. Tá? Quantos de nós estamos dispostos, de fato? Gente, a gente vive num Brasil onde nós podemos expressar, não é tudo mais, né? Algumas a gente não pode expressar tudo, mas algumas coisas, pelo menos a falar de Jesus, a gente ainda pode falar, tá? Pode se expressar. Então, a gente vive num Brasil, no nosso país, onde a gente pode falar de Jesus, onde a gente pode expressar o Evangelho, onde a gente pode falar do amor de Jesus, falar sobre Jesus, caminhar
balbuciando sobre Jesus. Ou seja, o que a gente quiser falar de Jesus, a gente pode falar sobre este homem chamado Jesus, tá? Nós temos essa liberdade, ainda podemos falar sobre Jesus, tá? Nós ainda podemos falar, certo? Algumas coisas tipo essa daí a gente tem que escolher as palavras certas para falar, tá? Temos que saber como vamos falar, de que maneira vamos falar, pronunciar, certo? Ao público. É por isso que de vez em quando nosso pastor, conversando com a gente, diz: olha, a gente precisa ter o nosso vocabulário, tá? Atualizar o nosso vocabulário para a gente não chegar aqui em cima e falar besteira entre aspas, certo? A gente pode falar contra o pecado, tá? Só não pode usar algumas expressões que hoje já é julgado ou processado, certo? Mas nós não podemos ser impunes ao pecado, de maneira alguma, certo? Temos que falar contra ele. Pecado é pecado, tá? Jesus é Jesus. Então a gente tem que falar. Aí, João é degolado. Herodes percebe que Jesus é maior que João, e Herodes quer trazer João ressuscitado. Jesus nem havia morrido ainda, nem havia falecido ainda. Mas João, ou Herodes, traz um Jesus reencarnado em João. Que na verdade ele viu que esse daí, Jesus, era muito maior que João. Porque se nós observarmos aqui, a gente não vai ver João curando, a gente vai ver João batizando, a gente vai ver João abrindo o caminho para Jesus do Evangelho, pregando o Evangelho. Mas a gente não vai ver João impondo as mãos sobre as pessoas e eles serem curados, tá? Então Herodes aqui quis, ou seja, abafar Jesus, trazendo a ressurreição de João, tá? Sobre a pessoa de Jesus. O cabo era ruim mesmo, ruim e muito ruim. Além de ser ruim, é tanto que o autor aqui, ele ainda coloca 2 textos sobre ele, um tópico 1 e tópico 2. Ainda diz: ele era, além de ser ruim, além de ser um camarada ruim, devasso, era um homem perturbado também, um caba ruim demais. Mas vamos lá. Herodias era muito segura quanto ao que nutria por João Batista: ódio moral, literalmente. Já Herodes Antipas alimentava sentimentos conflitantes ao tempo em que o temia, reconhecendo como um homem justo e santo. Cogitava matá-lo. Mateus capítulo 14, versículo 4. Maravilhava-se com suas palavras, mas não hesitou em lançá-lo ao cárcere quando confrontado com seus pecados. Igualmente, quando a filha de Herodias, instruída pela mãe, pediu a cabeça de João Batista, encurralou a Herodes Antipas, cobrando publicamente que cumprisse com sua insensata promessa. Este entristeceu-se profundamente, todavia cumpriu com sua palavra e matou o profeta, tá? Então, além de ser ruim, um camarada era de fato perturbado mesmo, tá? Era perturbado, cara ruim demais. Hoje não é diferente no nosso cenário em que nós vivemos no nosso país, tá? Temos muitas gentes ruins, tá? Que pode desejar o mal da gente, que pode tentar lançar-nos dentro da prisão, no cárcere, onde for, até tentar matar um de nós, tá? Por causa de quê? Da verdade. Por causa da verdade. Porque João falou a verdade sobre este homem. Então, gente, há um ditado que diz que a verdade dói, né? Eu vou mais além um pouco nos tempos de hoje. A verdade pode matar.
a verdade pode prender. Então, não é só doer hoje. De fato, falar a verdade, ser verdadeiro, causa em muita gente ódio, rancor, certo? E perseguição. Então, precisamos falar a verdade? Precisamos. É uma necessidade nossa. Isso é cultural nosso. E também é, de fato, necessário. Por quê? Porque nós temos um mestre que sempre falou a verdade. Sempre falou a verdade. Jesus Cristo. Nunca mentiu. Sempre foi verdadeiro. Então, se nós queremos ser parecido com Ele, temos que falar a verdade. É necessário. Mas pastor, é assim, não dá nem para abrir o dedo, é uma mentirinha. A gente só vai ver se o senhor encostar no olho assim que está aberto o dedo. É uma mentirinha. Não, é verdade. Tem que ser verdade. As pessoas têm que enxergar em nós como homens e mulheres verdadeiros. Verdadeiros. Homens e mulheres que falamos a verdade. Não podemos mentir, apesar que somos sujeitos às mesmas paixões. Mas precisamos falar a verdade. Para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, os nossos colegas, aqueles que estiverem ao nosso redor, seja onde for, envolvido em que for, tem que ser verdadeiro. Temos que ser verdadeiro. Não podemos andar com mentiras em nosso meio. Não podemos. Temos que ser verdadeiro. É sim, sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Acabou. Então, nós vemos aqui, técnica de sanduíche. Eu disse a vocês que ia ler isso aqui para vocês entenderem. Entrou a filha de Herodes e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Olha que coisa, olha que palavra linda, né? De vez em quando eu digo isso para minha amada lá dentro de casa: pede o que quiseres e eu te darei. Mas na hora eu digo: Jesus do céu. Na teologia bíblica, tem-se por técnica de sanduíche a modalidade radicional muito usada no Evangelho de Marcos, em que determinada história é abruptamente interrompida por uma segunda, com posterior retomada daquela primeira. Essa técnica segue a fórmula ABA, em que a narrativa B serve de chave teológica para a compreensão adequada das metades que a ladeiam. Recorde-se que a cura da filha de Jairo foi repentinamente suspensa para dar espaço à cura da mulher do fluxo de sangue. Aqui também tem uma ordem sanduíche aqui, demandando de Jairo o exercício de uma fé diferenciada. São pelo menos 9 ocorrências nessa técnica ao longo do Evangelho de Marcos, mas algumas está escrito aí no livro de vocês, está na revista. E na seção bíblica em estudo, o tema principal da missão dos apóstolos, versículo 7 a versículo 13, é pausada para ceder ao relato de João Batista e Herodes, sendo depois retomado. Ou seja, de imediato foi retomado. Gente, a pergunta de Herodes causa algo, eu vou dizer que espetacular, de certa forma, Porque precisamos ter o cuidado em que momento
em que área devemos fazer uma pergunta parecida com essa, ou como essa, tá? Porque às vezes a gente diz algo fora dessa pergunta, antes dessa pergunta, a gente fala algo para aquela pessoa, certo? A gente comenta sobre algo, e de repente você não lembra mais do que você falou, principalmente homem, né? Mulher não, mulher já lembra de coisa de 30 anos atrás, 50 anos, quando foi namorada, ainda lembra das coisas que aconteceu e assim por diante. E de vez em quando ainda passa. De vez em quando você lembra, eu caio de quê? Há 35 anos atrás, meu Deus, eu não estou lembrando de coisa de ontem à noite, imagine de 35 anos atrás. Então, isso acontece, certo? Então, ou seja, segura a conversa, aquele bate-papo. E aí Herodes, naquele baile, a mulher começa a dançar, a filha começa a dançar, a filha da mulher começa a dançar, ele acha muito bonito, se alegra, com certeza com vinho, está todo alegre ali, tudo de boa, achou lindo demais, aí ele pergunta: pede o que queres e eu te darei. Pode pedir que eu vou lhe dar. Aí a mulher, a filha vai lá no ouvidinho da mãe. E aí, o que é que eu peço? A mãe diz: lembra daquela conversa que a gente teve semana passada? Você não gosta de João? Lembro. Pega a cabeça dele, numa bandejinha, e ele vai te dar. Pronto. Efeito sanduíche. Aproveitou o pão que estava ainda na prateleira. Depois veio, colocou a manteiga, pegou o queijinho, jogou dentro, só faltava a outra parte do pão. Eu quero a cabeça de João, e isso publicamente. Eu quero a cabeça de João numa bandeja. Herodes olha, se entristece profundamente. De certa forma, ele tinha João como um homem de Deus. Mas a pergunta não foi na hora certa. E foi ao público. E ao público, ele tinha que dar a resposta. Então ele disse: assim como pediu, assim será cedido. E João, a sua cabeça foi servida em uma bandeja, simplesmente por um efeito desse, um efeito sanduíche. Uma conversa tratada anteriormente, uma conversa conversada anteriormente, uma malícia anteriormente, mas de repente uma pergunta ao público e alguém teve que cumprir. Então devemos ter muito cuidado e inteligência o suficiente para percebermos o que nós falamos nos bastidores e não fazer essa pergunta ao público, porque você pode ter a mesma resposta publicamente. E ela pode ser como um efeito sanduíche para você. Vocês entenderam? Amém? Se não entendeu, levanta a mão que eu vou explicar de novo. Graças a Deus, todos entenderam. Vamos lá. Que hora é essa, gente? Me ajuda aí. Que hora? Não, 10h35 é de 11. Só tenho 15. Vamos lá, gente. Terceiro, incredulidade dos discípulos. Aqui foi que eu achei interessante demais. Eu vou colocar assim, muito interessante. Mas, por que interessante, gente? Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu tento me colocar no mundo que eles estavam. Não é se a gente for ler a Bíblia, já pensando no dia de hoje, a gente tem resposta para tudo. Mas eu tento me enquadrar lá no tempo deles. Eu tento me enquadrar no tempo deles. Porque quando a gente lê a Bíblia hoje, tudo isso já aconteceu. A gente ama, rapaz, como é que... Poderia ter feito isso, né, fulano? Poderia ter feito assim, não é? Se tivesse feito assim, então, porque a gente está no tempo de hoje, a gente já leu a Bíblia.
ou estamos lendo a Bíblia, ou estamos aprendendo a Bíblia. Então a gente já conhece um pouco das histórias, certo? E a gente coloca isso em prática nos dias de hoje. Porém, bom é quando a gente lê a Bíblia e tenta se encaixar. Ou seja, você vai lá no tempo medieval, vai lá atrás, você diz agora, deixa eu ser Pedro. Veja qual é o discípulo que você se encaixa. Deixa eu ser João. Deixa eu me colocar aqui como Filipe. Deixa eu me colocar aqui como Tiago. Deixa eu me colocar aqui como Bartolomeu. Deixa eu me colocar aqui como Tomé. Tá? Então é necessário você se colocar como essas pessoas. Ao alimentar 1.000 homens, Marcos 6,37, porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer. Na ocasião, os 12 retornaram com êxito de uma missão evangelística. Versículo 7:13. Porém, exausto pelo que Jesus os convida para, de barco, irem a um lugar isolado a fim de descansarem. Versículo 30 ao versículo 32. Tá? Mas a oportuna pausa para recuperar forças físicas e mentais não vinga. Uma multidão a pé chega antes ao local determinado. Chega antes ao local, determinando atenção e cuidado. Versículo 33. Neste ponto, há uma forte diferença entre as reações de Jesus e de seus discípulos. Ao invés de os encararem como invasivo ou impertinentes, Jesus os viu como ovelhas que não têm pasto ou não têm pastor, passando a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 34. Tudo isso do capítulo 6, tá? Todavia, ao final da tarde, seus discípulos demonstram impaciência, recomendam que a multidão seja liberada, mesmo cansada e faminta. Dá-lhes vós mesmo de comer. Essa foi a resposta de Jesus. Então, observe isso aqui. Fala sobre a pesca maravilhosa. Tá? A pesca maravilhosa. Então, o que acontece aqui, gente? Jesus sai com os discípulos. Jesus anteriormente faz milagres e prodígios, mas entra dentro de um barco e diz, vamos ao lago de Genezaré e vamos descansar. E Jesus vai para descansar com os discípulos. Mas quando chega lá, a multidão rodeia as montanhas, vai rodeando as montanhas, porque já ouviu Jesus do outro lado. Jesus entra num barco com os discípulos para atravessar para ir para o lago. E eles, de pé, acompanham Jesus, fazendo um rodízio pela montanha, a chegar até onde Jesus iria chegar. Quando Jesus chega na beira da praia, Jesus vê a multidão. A multidão que tem sede, que está querendo ouvir as palavras do Mestre. Jesus começa a ensinar. Os discípulos estão vendo tudo aquilo ali. Jesus começa a ensinar, e a Bíblia diz que chegou à tarde. Observe que o ensinamento foi muito longo, mas chegou à tarde. Chegando à tarde, próximo de escurecer, aí o pessoal diz assim, olha, é bom que o Senhor dispense a multidão, porque só assim eles vão encontrar alguma, no nosso popular, algum mercadinho aberto aí, tá? Para comprar comida e eles comerem. Aí Jesus olha para eles e diz, por que vocês mesmos não servem? Vamos servi-los. Ô Senhor, 200 denários, o tesoureiro chega, só tem 200 denários, se tiver 200 denários, não dá para comprar pão para toda a multidão. O que acontece? Alguém tem peixe e alguém tem pão. Mas dá para a multidão? Não dá. Não dá para a multidão. Mas o peixe e o pão está ali.
E Jesus convida eles a pegarem o peixe e a pegar o pão. De certo, acredito eu, que o peixe já estava assado, né? O peixinho já estava assado. Então, Jesus agora ora juntamente com eles e diz: sirvam-os. E eles vão servir. Eles fazem este momento, né, servindo. Mas observe com isso que antes de tudo isto acontecer, há uma incredulidade. Senhor, se estivéssemos 200 denários, não daria para comprar pão suficiente para esta multidão. Gente, por isso que eu digo, eu me coloco como eles. Eu poderia ter dito da mesma forma. Hoje a gente pode dizer assim: mas eles estavam andando com Jesus, eles não viam que Jesus curava, eles não viam que Jesus fazia milagres e prodígios? Viam, mas eles também eram seres humanos. Eles também entendiam que Jesus cansava, porque várias vezes eles viram Jesus dormindo. Eles viram que Jesus cansou e dormiu na popa do barco. Não viram? Viram. Então, como ser humano, eles também olhavam para Jesus e diziam: é isso aí, eu acho que ele, esse negócio aqui é muito grande para ele fazer. Eu sei que milagre ele já fez, eu sei que ele já curou, mas isso aqui é um desafio grande, porque aqui não só tinha 5.000 pessoas. Alguns teólogos dizem que multiplicasse por 3. Vamos por 2? Vamos por 2, que é mais lógico, porque naquela época não se contava as mulheres. Perdão entre as mulheres, tá? Se contava só os homens. Os homens. Não se contavam as mulheres. Parece que as mulheres descartavam. E de fato era, naquela época era. Né? Glória a Deus que hoje vocês têm nosso apoio, certo? E nós louvamos a Deus por vocês, porque se não fosse vocês, misericórdia dos homens. Tá? Misericórdia. Então, o que acontece? Aqui, simplesmente, eles pegam e dizem: ó, Jesus, esse milagre aí vai ser, eu acho que é complicado para ele fazer. Jesus estava lá do outro lado, a gente veio remando, certo que ele não remou, quem remou foi a gente, a gente está cansado. Então multiplicar isso aí, não vai dar não. Jesus, não dá. Nós temos dinheiro aqui, mas mesmo se a gente tivesse 200 denários, não daria para... Aí alguém chega e diz: eu tenho pão e tenho peixe. Quanto? 2. E os peixinhos? 5 pães e 2 peixinhos. 200 denários. Não vai dar, imagina 5 pães e 2 peixes. Gente, imagina aí, nós nessa situação. Imagina. Imagina aí, você chama alguém para sua casa e diz: olha, vai jantar em casa. Aí você prepara aquela comida, para um casal que vai jantar na sua casa. Só que o casal tem 5 filhos. E ele diz: eu tenho um menino de 1 ano e meio, um de 3, um de 4, um de 8 e um de 12. O de 12 e o de 4 e o de 5 come pelo casal inteiro. Aí você diz: eu vou deixar esse menino com quem? Não é assim? Vou deixar com quem? Manhã hoje não pode, nem aguenta ficar com os 5 de uma vez. Vou deixar com quem? Tem que levar. Se ele me convidou, então já sabe que eu tenho 5. Só que o casal está esperando vocês dois. É um bate-papo que ele queria com vocês e tal. De repente você bate na porta, quando chega, a primeira coisa que eles veem é os meninos, a carreirinha assim, vocês lá atrás. E a filhinha ali na frente. E os meninos tudo doidos já para comer. Porque já está na hora da janta.
O casal abre a porta e disse: Jesus, vou fazer alguma coisinha a mais aqui, um sanduíchezinho para esses meninos. E você fica desesperado. Fica ou não fica? Fica desesperado. Agora imagina também Jesus sendo convidado e Jesus já andava com 12. Jesus já andava com os 12. Imagina, você convidar Jesus, Jesus, é o Senhor que eu estou convidando lá para casa, certo? Vai lá, estou pensando em bater um papo com o Senhor. Aí Jesus chega com 12. Você olha assim e diz: meu Deus, eu só convidei Jesus, veio mais 12. Então essa é a situação deles também naquela época. Eu creio que cada um de nós também iríamos pensar da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Assim como acontece nos dias de hoje. Eu passei para vocês aqui no início, e é uma realidade. Quando alguém chama para ser curado, para receber a bênção, para receber uma cura aqui na frente, se um não sair do banco, o restante não vai. Ou seja, estamos tudo num passo da incredulidade. Mas tem que alguém apresentar e sair da frente e dizer: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, serve? Aí Jesus: serve, vem cá. Chegam os discípulos, aí o pastor chama aqui os pastores. Observe que quando o pastor chama os pastores para vir para frente, isso eu já fiz algumas vezes, o pastor Josué faz sempre, mas dificilmente sai um pastor de imediato. Fica tudo olhando para o outro. Olha, eu sei que vocês observam a gente ali. É o que mais vocês observam, eu acho. É a gente dali, quando o pastor diz: os pastores, aí fica todo mundo olha para a gente. Fica um esperando o outro. Então, traz isso para nós uma conotação de incredulidade. Isso é a realidade que nós vivemos. Isso é a realidade. Quando tem um pastor aqui, que eu amo ouvir ele aqui, pastor Fábio, e quando ele vem aqui, muita gente fica até ver alguma coisa. Quando vê alguma coisa, vem uma multidão para frente. Mas enquanto não, fica todo mundo lá, preso, quieto. Gente, a incredulidade faz com que nós percamos as bênçãos. Percamos as bênçãos. Faz. Então, para vir para a igreja, nós temos que estar com o coração quebrantado. Quebrantado. Ao andar sobre as águas. Olha outra incredulidade aqui dos discípulos. Agora, imagina, aí a gente diz: mas rapaz, eles não andavam com Jesus, eles não viram Jesus, rapaz. Jesus fez um milagre daquele, por que Jesus não andava sobre as águas? Por que Jesus não fazia isso? Se eles viram Jesus multiplicar, e daqui a pouco Jesus olha assim e diz: ei, vão caminhando, vamos embora que eu vou, depois eu vou. Não preocupa não, depois eu vou caminhar com vocês. Eu chego lá. Imagina, você entrar dentro do barco e dizer: poxa, Jesus mandou a gente vir, disse que vai chegar. Vai vir ao nosso encontro. Disse que ia encontrar a gente. Algum deles poderia até pensar: do jeito que ele fez ali, ele pode ir daqui a pouco, se a gente brincar, ele já está aqui dentro do barco. Eu olhar para trás, ele já está aqui dentro. Mas Jesus deixou a coisa acontecer. As ondas começaram a crescer, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. As ondas começaram a crescer, o barco começou a afundar, água dentro do barco, e agora Jesus está perto, está chegando. Quando Jesus está chegando, o interessante é que a gente só vê Jesus na nossa vida cotidiana. A gente só se agarra mais a Jesus, ou se a gente se aproxima mais a Jesus, quando a gente está passando por dificuldade. Quando a gente está passando por dificuldade, aí a gente quer abraçar Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, eu ia dar um abraço no Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, eu ia pegar no seu cangote, no seu pescoço, ia dar tanto cheiro no Senhor. Mas porque está passando dificuldade. Quando está na bonança, às vezes não chama nem Jesus para almoçar. Convida nem Jesus, porque não está passando dificuldade. Mas aqui, os discípulos serão submetidos a outro teste de fé. Agora, sem a companhia de Jesus. Desta feita, o mestre sobre um monte
sobe a um monte para orar. Os discípulos, por orientação do próprio Jesus, seguem de barco rumo a Betsaida. Todavia o tempo passa bastante, já era a 4ª vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, e os discípulos não conseguiram desenvolver a viagem, pois os ventos lhe eram muito forte e contrário. E agora? Mas eram pescadores, mas a viagem não desenvolvia, a viagem não caminhava. Já parou para pensar que quando a gente é bom em uma coisa, parece que tem um momento na nossa vida que a coisa não segue, não vai adiante? Não é porque você não quer, porque você é experiente nisso, você quer fazer a coisa andar, mas ela não anda. É Jesus colocando a mão e dizendo: ó, a tempestade chegou ali, mas daqui a pouco vai chegar a bonança. Vai chegar a bonança. E você está naquele: Jesus não anda, por que não anda, por que isso não anda, por que não vai? Eu sei fazer, eu sei resolver isso e as coisas não andam. De repente, vem um camarada andando sobre as águas. Gente, imagina, você está, é o que eu digo, eu me coloco como se eu estivesse dentro daquele barco. Você está numa labuta, remando de um lado, um gritando do outro: vai, tira a água, vai, anda para cá, vai, rema para lá, rema para a esquerda, para a direita, olha a onda, aquele negócio todo, dentro de um barco, um tirando com um caneco dentro do barco, ou um balde dentro do barco, e você não saber o que fazer. Daqui a pouco, quando olha, alguém levanta a cabeça e diz: ei, tem um fantasma vindo ali. Aí todo mundo para. Onde? Lá, ó, está vindo ali. Você olha e diz: rapaz, é um fantasma, é mesmo. Imagina o medo daqueles homens. Ei, pastor Zé, imagina aí o medo daqueles homens. É um fantasma. E agora? Irmão, eu não sei como eles não pularam do barco. Não sei como eles não pularam do barco, irmãos. Se é para morrer, vamos morrer dentro do barco mesmo, né? A coisa já está ruim. Mas eles observam de longe. Jesus vai chegando pertinho, vai chegando perto, e eles com medo, incrédulo. E quando Jesus chega perto deles, eles entendem e diz: é o mestre, é Jesus. Aí o Pedrão, aquele caba todo esbaforecido, aquele camarada, e diz: se é o Senhor, deixa que eu vá até aí. Aí Jesus: vem, Pedro, vem. Olha a coragem de Pedro, mas uma coragem com incredulidade. Se é o Senhor, então me chama para mim andar também. Pedro desce do barco, coloca o pé na água. Eita! É assim que de vez em quando a gente está andando pela fé, né? Sabendo que embaixo é água, a gente pode se afundar, mas a gente está andando. A gente está caminhando. De vez em quando a gente está fazendo desse jeito que Pedro está fazendo. Desce do barco, porque nem todas as vezes Jesus está dentro do barco, né? Às vezes a gente tem um ditado que diz assim: se Jesus está no barco, eu estou com ele. E se ele não estiver no barco? Se ele estiver fora do barco, como é que a gente vai fazer? Tem que descer. Aí desce do barco, vai olhando. Quando chega perto de Jesus, parece até que Jesus vai estender a mão. Pedro também estende e Pedro afunda. Quando Pedro vai afundando, Jesus faz: pertinho de Jesus. Aí Jesus: às vezes, pela nossa incredulidade, a gente perde as bênçãos. Mas pela misericórdia de Jesus, ainda sabendo que nós somos incrédulos, Ele ainda nos socorre, Ele ainda nos sustenta, Ele ainda põe as mãos, Ele tira e nos entrega uma bênção. Agora imagina isso. Jesus está com Pedro, aí a Bíblia não vai falar, agora já é coisa minha, tá? Já é coisa minha agora. Mas imagina, Jesus agora, tu pegou Pedro, levantou Pedro, que a água abriu, Pedro afundou.
Jesus agora pega Pedro e diz: vem, Pedro, vem comigo. Pega na mão de Pedro e diz: vamos caminhar, vamos para o barco. Jesus volta com Pedro para o barco. Do mesmo jeito que Pedro saiu do barco, Jesus volta com Pedro ao barco. Tá? Então, gente, a incredulidade vai atrapalhar em nós muitas coisas. Muitas mesmo. E nós precisamos ter o cuidado, tá? Para que isso não venha a acontecer em nossas vidas. O exemplo de fora, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Amém? Então, observem, entendam e creiam. Todos nós, em algum momento, somos incrédulos. Todos nós. Nós vamos ter sempre uma incredulidade dentro de nós. Mas compreendam que quando Jesus quer fazer um milagre, Ele faz além da sua incredulidade. Tá? E entendam que se nós sempre vivermos incrédulos, as bênçãos do Senhor são interrompidas em nossas vidas. Então é melhor, quando vir para a casa do Senhor, abrir o teu coração e dizer: Jesus, o que aconteceu hoje no culto é por tua conta. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai agir, tá? Então, não seja incrédulo. Se paralítico andar, tá? Se mortos ressuscitarem, não é no culto, que não vai ter aqui, tá? Mas se mortos ressuscitarem, não sejam incrédulos, não saiam correndo, tá? Não saiam correndo dos velórios, porque mortos ressuscitou. É Deus agindo da forma que Ele gostaria de agir, como Ele agiu anteriormente, Ele ainda age hoje. A questão é nossa incredulidade. A gente não está vendo mais bênçãos do Senhor, mais prodígios do Senhor e mais milagres do Senhor dentro da igreja por conta da nossa incredulidade. A incredulidade atrapalha. Deus abençoe, em nome de Jesus.